eu sou Jaciara de Santos Santana, orientada pela professora doutora Márcia Luciana Caseta, e o nosso projeto é intitulado como Otimização da produção de exopolissacarídeos pela levedura Cândida intermédia JF-L11. As leveduras produzem uma variada gama de exopolissacarídeos com características antimicrobianas, anticoagulantes, antioxidantes, entre outras. Esses EPS vêm sendo muito utilizados em diversas aplicações biológicas, principalmente pelas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Os principais resíduos agroindustriais que são utilizados como fonte de carbono são a palha de trigo, o bagaço de mandioca, o lodo proveniente de efluentes e o melaço de cana-de-açúcar. O objetivo desse trabalho foi estudar diferentes fontes de carbono e nitrogênio para diminuir o custo da produção de EPS por Cândida intermédia JF-L11. As fontes de carbono utilizadas foram sorbitol, glicerol, glicose, maltose, sacarose, lactose e o melaço de cana-de-açúcar, em uma concentração de 5%. Já as fontes de nitrogênio foram peptona, extrato de levedura, sulfato de amônio, nitrato de sódio, ureia, em uma concentração de 1% sob diferentes combinações, totalizando 25 ml de meio de cultivo mais 10% de inóculo. As fermentações foram incubadas em câmara agitadora a 180 RPM a 25 graus Celsius por 96 horas. Após isso, o caldo fermentado ele foi centrifugado para a separação entre a biomassa e o sobrenadante. Após isso, foi quantificado após a precipitação em etanol absoluto sob temperatura entre -3 e -6 graus Celsius por 24 horas. Após isso, a densidade ótica, o crescimento celular foi determinado por densidade ótica a 600 nanômetros. Todos os ensaios foram realizados em triplicata e as análises estatísticas foram feitas utilizando o teste Tucker a 5% de probabilidade utilizando o programa RStudio. Dentre as fontes de carbono utilizadas, a que promoveu a maior produção de EPS foi o melaço de cana-de-açúcar, produzindo cerca de 1,15 gramas por litro, de acordo com a figura 1, onde as letras minúsculas iguais em cima das barras não diferem estatisticamente entre si, de acordo com o teste de Tucker a 5% de probabilidade. As combinações entre o sulfato de amônio e o nitrato de sódio foram as melhores fontes de nitrogênio utilizadas e proporcionou uma produção de EPS de cerca de 1,42 gramas por litro, de acordo com a figura 2. Após a otimização, foi possível perceber que as melhores condições de cultivo para a produção de EPS foi 10% de melaço de açúcar e 0,02% das fontes de nitrogênio, que foi a combinação entre o nitrato de sódio mais o sulfato de amônio. Nessas condições, é possível perceber que a maior produção de EPS ocorreu após 168 horas de cultivo, de acordo com a figura 3, totalizando 2,7 gramas por litro, o que equivale a 0,02 gramas por litro por hora. Já a maior produção de biomassa ocorreu após 96 horas de cultivo, permanecendo constante até o final do processo fermentativo, de acordo com a figura 4. Estes resultados mostram que a levedura Cândida intermédia JF-L11 tem bom potencial para a produção industrial de exopolissacarídeos, utilizando substratos de baixo custo. Obrigada.